O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, pode ser candidata à presidência em 2026. Além disso, Bolsonaro admitiu a possibilidade de ser nomeado ministro da Casa Civil caso Michele vença a disputa. Ontem, numa entrevista concedida à CNN Brasil, o ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, pode ser candidata à presidência em 2026. Além disso, Bolsonaro admitiu a possibilidade de ser nomeado ministro da Casa Civil caso Michele vença a disputa. A declaração vai contra o que o próprio Bolsonaro indicava de que Michele disputaria uma vaga no Senado pelo Distrito Federal. Vamos ouvir o que disse o presidente Bolsonaro. Eu vi na Paraná Pesquisa, ela está sempre um pouquinho, quase a mais de erro com o Lula. Esse evento lá fora vai dar uma popularidade enorme para ela, tá? Aí eu tenho que conversar com ela, o que eu tenho conversado com ela, nós somos casados, né? Ah, cada um tem sua vida. Não, você casou, você tem que dividir tudo, né? É o mingau ou a falta de alguma coisa, tudo, tá? Então não tenho problema nenhum, estou 17 anos casado com ela, seria também um bom nome, tá certo? Com chance de chegar. Obviamente ela me colocando como ministro-chefe da Casa Civil, pode ser. O senhor seria ministro da Casa Civil? Dela seria qualquer coisa, que ela mandasse ser, eu seria. E em entrevista ao jornal O Globo, o deputado... Não, é o deputado Eduardo Bolsonaro ou o senador Flávio Bolsonaro, alemão? O que você misturou aí? Ah, muito bem, tá vendo só que você me prega peças nesse TP. O deputado Eduardo Bolsonaro disse que o retorno de Donald Trump ao poder nos Estados Unidos encoraja a direita brasileira a seguir adiante e encurrala o atual governo Lula, por não ser alinhado ao norte-americano. Além disso, ao ser questionado se tem intenção de se candidatar. Alemão, você tomou goró antes de escrever o TV? Candidatar, para mim, é contrair candidíase. Não é candidar, tem intenção de se candidatar. Já teve candidíase, doutora Rapaz? Não é uma coisa nojenta, pô. Você tem intenção de se candidatar, alemão, você tá complicado. Volta aí que eu já perdi toda a... Ao ser questionado, Eduardo Bolsonaro, se tem intenção de se candidatar à presidência em 2026, Eduardo afirmou que, aspas, se sacrificaria, fecho aspas, caso fosse escolhido pelo pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Temos um combo de coisas aí. Sim. Primeiro, a entrevista do Bolsonaro à CNN, que ele diz que é uma possibilidade da Michele ser candidata. É uma possibilidade, mas ele não cravou nada. E cabe lembrar aqui que tanto a Folha de São Paulo quanto as organizações Globo levaram muito a sério esse negócio de ministro da Casa Civil. Que, conhecendo o presidente Jair Bolsonaro, você viu que ele falou em tom de brincadeira. Você vê claramente, ele fala isso num tom de brincadeira, mas está todo mundo achando que é muito sério e já está todo mundo fazendo análise que vai acontecer o mesmo que aconteceu com Lula e Dilma, etc, e piriri paroró. Se ele tiver inelegível ainda, ele não pode ser ministro da Casa Civil, né? Se ele tiver elegível, ele mesmo sai candidato a presidente. Se ele tiver inelegível, ele não pode ser candidato a presidente, ele não pode. Então foi brincadeira. Mas a nossa imprensa profissional, a nossa imprensa pura, imaculada, de cueca branca, a nossa imprensa que não leva processo de gente do governo, eles não sabem isso, mas eles precisam achar coisas, factoides para amplificar. E também teve a entrevista do Eduardo Bolsonaro, que eu acho que ele se antecipou um pouco, hein? Eu acho que ele se antecipou, até porque o Trump fez um aceno para o Xi Jinping fez um aceno para o Trump, aí o dólar já deu uma despencada, e aí, no meu ponto de vista, está cada vez mais distante a concretização
uma esperança ou de um devaneio, chame do que quiser, de Trump colocar os dedos nesta geringonça chamada política do Brasil. Está na mesa este debate, senhoras e senhores, fiquem à vontade. Olha, eu queria começar com a possível candidatura da Michelle Bolsonaro. Não sei internamente, né, na família, né, a intenção do Eduardo de ser candidato, se ele pensa realmente que seria um sacrifício, se ele tem essa intenção, como que é isso conversado entre pai, madrasta, filho, etc. Tem essa questão peculiar e familiar deles. Mas do ponto de vista da popularidade e da população, o nome dela já vem sendo ventilado pela população, pela sociedade, há muito tempo. A gente vê isso. Agora, verbalizado da boca do ex-presidente Jair Bolsonaro, é a primeira vez. Então, eu acredito que é um nome que ganha força, sim, caso o ex-presidente permaneça realmente inelegível. Esperamos que não. Esperamos que uma chuva de bênçãos caia sobre o Brasil e isso seja revertido, mas em caso de não ser revertido, tanto é que ela já aparece pontuando, né, como ele mesmo citou, nas pesquisas, a que mais pontua nas pesquisas, comparada aí com o Tarcísio e com o Pablo Marçal e outros. E o Eduardo não aparece nas pesquisas, não sei se o nome dele não foi colocado, enfim. Mas acredito que ela é uma pessoa preparada, assim, que teria, apesar dela nunca ter sido política e não ter essa vivência de ter mandato político, tanto como parlamentar como chefe de algum executivo, o que ela viveu ao lado dele, acredito que trouxe para ela muita bagagem, né? É uma pessoa muito inteligente, a gente percebe pela forma dela falar, pela forma dela se posicionar, sabe quando ela soube fazer o papel de primeira-dama com maestria, se calar quando precisava se calar, não criar tumulto, né? Como outras primeiras-damas que a gente vê por aí. Então, eu acredito que ela sabe muito bem. Não sei se eles querem isso nesse momento. Fico em dúvida da questão familiar deles. Mas seria um nome, sim, que deixaria orgulhosa a parte feminina do Brasil e a parte masculina também, todos Só nós. Levantar aqui uma dúvida. Tem muita gente que fala no chat aqui, Michelle e Eduardo, mas não pode, né? Pode. Sendo ela madrasta, pode? Pode, não há problema algum. Agora, você imagina a loucura, Ricardo. Imagina se sai a Michelle de cabeça de chapa e escolhem um gay para vice. A extrema-direita fascista colocando uma mulher e um homossexual. Seria perfeito. Olha, primeiro é importante a gente lembrar aqui que o candidato que consegue aglutinar no seu entorno é Jair Bolsonaro. Ele é o nosso candidato a presidente pela direita hoje. Hoje ele está inelegível. Ainda tem muita água para rolar. Se ele... Nesse caso de Bolsonaro sendo candidato, ou seja, se cair a inelegibilidade de Bolsonaro, Eduardo é candidato ao Senado por São Paulo, Michelle por Brasília, Tarcísio é candidato à reeleição no estado de São Paulo. Eu citei esses três nomes porque são os três nomes mais plausíveis de suceder Jair Bolsonaro, caso ele continue inelegível. Michelle é uma boa candidata, eu acho que o Eduardo também é um ótimo candidato, tem viajado muito, tem tido muitas relações no exterior, principalmente nos Estados Unidos, mas em outros países. Michelle, a saída dela aos Estados Unidos deu muita visibilidade a ela, como foi dito aqui, ela ficou 4 anos ao lado do presidente Jair Bolsonaro, certamente aprendeu muito, tem avançado muito na comunicação, seria um excelente nome também. Acho que o melhor de todos os nomes seria o governador Tarcísio, que é governador, tem feito um bom governo em São Paulo, mas acho que o próprio Tarcísio prefere ir à reeleição. Tudo depende se Jair Bolsonaro é o candidato, porque ele aglutina no seu entorno, ele sim consegue arregimentar as massas no seu entorno. Outro nome cai nas pesquisas, Eduardo já pontuou nas pesquisas também aparece bem com a ausência de Jair Bolsonaro, tanto a Michelle quanto o Eduardo, quanto o Tarcísio aparecem bem nas pesquisas. É importante entendermos o seguinte, o que a direita não pode, Pavinato, é rachar. É se dividir. E que na ausência de Jair Bolsonaro, quando eu digo ausência, quero dizer ele continuando inelegível, vários nomes da direita se colocaram. Então tem que ter uma costura muito inteligente, porque tão importante quanto a eleição para presidente da República, a eleição para o Senado. E nós vamos ter duas vagas no Senado. Eu acho que é mais importante a eleição para o Senado. E teremos 2 vagas em cada estado brasileiro. Então tem espaço para muitas lideranças boas. Isso que você colocou aqui, de repente a Michelle, candidata a presidente, e um cara gay, eu, na minha opinião, se pudesse escolher, pegaria Thiago Pavinato
Renato colocava de vice com o Michele. Não dá pra Sei pagar que não é as do seu contas, desejo, não dá mas pra pagar as é o contas. desejo de muitos de nós que estamos aqui assistindo. Mas acho que seria uma boa chapa. Tem muita gente boa na direita se apresentando, tem Ratinho Júnior, tem Zema, tem Caiado. Tem muita gente boa. Tem muita gente boa. Eu só fico preocupado com o Marçal. Porque o Marçal é o fator decisão. Você viu a última lá? Será que ele vai no Ratinho pedir exame de DNA do Gepeto também? Aquele negócio do filme com o Trump lá pegou bizarro. mal também, né? Porque Pegou e ele admitiu que foi anterior, né? Gravou antes. Isso é muito ruim. E acho que nessa entrevista do presidente Jair Bolsonaro ele fala disso. Fala O cara vai lá nos Estados Unidos, acho que foi em janeiro, num baile qualquer, antes de tudo, faz um vídeo com o Trump e posta como se estivesse falando agora então com o presidente empossado. Esse joguinho é muito ruim, não é esse tipo de perfil que nós queremos para liderar o Brasil. Então acho que realmente é um perigo, na minha opinião, hoje, do jeito que se comporta, se colocar, porque já se lançou como candidato a presidente. Já é um pequeno racha, porque junto com ele tem uma galera que gosta dele ali. É uma pessoa que tem visibilidade. O Gustavo Lima, dito também pelo presidente Bolsonaro, também se lançou. É grande, é muito conhecido, é uma pessoa muito querida, o embaixador. Então a gente não pode permitir que a direita rache. Tem que ter uma costura muito grande aqui, né, professor Suano? Para que a gente consiga ter candidatos bons ao Senado e ganhar as vagas do Senado e ter uma candidatura competitiva à presidência da República. até porque a próximo mandato, né, tanto o Senado quanto a presidência importam, porque são serão dois ministros do STF, né, a serem mudados. É o Fux em 2028, se eu não me engano, e o Gilmar Mendes em 2030. Exato. Então, são duas vagas no STF, e isso muda toda a história, tanto o Senado quanto a presidência são essenciais. Agora, se sai a Michele, você acha, doutor Cláudio Calvano, que a faraona será lançada? Cidadãos Faraona. e a faraona, os dois juntos. Fala, aí pode ser faraona! difícil. Faraona! Eu vou concordar com você, né, Pavinato? Acho que é muito barulho por nada. Eu não sou Sérgio Cabral, mas a gente pode dar dica de filme também, né? Muito barulho por nada. Esse é o nome de um ele filme, dá um dica de clássico. filme? Dá na piscina. Um dá clássico na da piscina? comédia. Dica de filme. Estou falando de dica de filme. Sim, Dica de filme, eu só não estou na piscina. A grande questão em relação ao Marçal é que é outro nome de filme, O Mentiroso. É preciso que a população consiga perceber isso definitivamente, como disse o Ricardo. Mas eu diria que a nossa imprensa, né, para fazer uma síntese aqui, a nossa imprensa se porta como a virgem no cabaré, já que eu não posso falar nessa hora, acabei falando. Então, ela se porta como essa virgem. Ela finge ser uma pessoa bondosa, caridosa, uma alma boa, e o que ela faz é isso aqui, mexerico. Na verdade, o contexto da entrevista não diz nada disso. Várias vezes ele foi instado a responder sobre quem poderiam ser os nomes a substituí-lo no caso da manutenção da inelegibilidade. E aí a própria repórter propõe o nome de Michele Bolsonaro. E ele falou, isso só vai acontecer aos 48 do segundo tempo. Ou seja, meu nome Mas você continua e não continuará acha que o sendo... TSE... Vamos lembrar do caso, Vamos. doutor Cláudio, Vamos. do nosso querido amigo Deltan Dallagnol, a quem eu estimo muito, querido amigo. Pai de exemplar, ia ser um deputado que faria diferença. O TSE fez aquela gambiarra. Ele não se enquadrava na inelegibilidade, mas deram uma esticada. Sim. O que impede o TSE de falar que a inelegibilidade se estende ao cônjuge? Não impede nada, assim como também nada impede que tenha uma nova configuração, ou seja, uma nova interpretação do mesmo caso. Olha, não, nos equivocamos, houve um equívoco, e a gente vai refazer essa matéria e ele está elegível. Eu continuo entendendo que isso vai acontecer, porque a própria imprensa já dá a entender que isso seja possível. Gilmar Mendes já disse sobre isso, dizendo que é possível. O próprio Barroso já disse que não é impossível. Então, quando você vê certos sinais aí povoando o inconsciente coletivo e a opinião pública, isso já dá mostras. Mas isso não seria uma estratégia para deixar essa conversa, essa costura que precisa ser tão bem feita e que leva um certo tempo, que depende especificamente do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, que deixa a direita, assim... Essa costura não pode ser nos 48 do segundo tempo. Concordo. Senão acontece o que aconteceu na Prefeitura de São Paulo. Então, assim, será que isso não é uma estratégia para deixar a gente na esperança eterna de que em algum momento o ex-presidente seria considerado elegível, seria o nosso candidato, e aí chega na hora, não vai ser, e aí
essa costura não foi feita e a direita sai Vai rachada. depender do STF. É que a pergunta que precede é por que ele está inelegível. Sim, mas Isso, independente como o Renato disso, falou, a direita esticaram a precisa. interpretação, né? Mas independente disso, a É direita precisa se impetrepável organizar. a Constituição. Em caso da inelegibilidade não cair, esse nome precisa ser definido. Mas, Agora, é, eu tenho muita preocupação, professor Sorno, com o Marçal. Não, eu vou abrir meu coração aqui. Porque você veja que, e para mim, pela proximidade, ele alimentou este sonho de Gustavo Lima. Tchê, o cargo. Ele também alimentou o sonho do Nicolas fora do Brasil. Tanto que hoje ninguém fala mais do impeachment do Moraes, ninguém fala mais da anistia aos presos do 8 de janeiro e já estão envidando esforços para uma PEC que diminua a idade para ser senador e presidente da República e, portanto, ministro do STF e, portanto, presidente do Congresso de 35 para 30 anos. isso já é uma falha da minha Isso mostra que, mesmo que ele não seja candidato, ele consegue ludibriar, ele consegue trazer a tentação, né, a maçã mosca para as azul, a ervas. mosca Sabe qual é o detalhe? Ele é um cara muito inteligente, ele entende de comunicação, ele entende de redes sociais. Eu diria, até não quero me arrepender, ele é o sofista do mundo contemporâneo. É o cara que mais se enquadra a ideia de sofisma. É o cara que mais se enquadra aquilo que foi na Explica para a Grécia. audiência o que é sofisma, O para os sofisma- nossos 31 mil Primeiro, o telespectadores sofisma é um de YouTube. argumento inadequado que não busca a demonstração de uma verdade. Ou seja, ele não busca ser a verdade sobre aquilo que fala. Ele busca seduzir o entendimento do outro para concordar, para ter concordância com ele. E para o sofista, vale qualquer coisa. Não é a lógica. Tanto que a lógica aristotélica, ela nasceu no questionamento dos argumentos sofísticos. Ou seja, aí é que a lógica começa a se estruturar. E até mesmo Platão, antes, ele já trouxe os fundamentos da lógica do Aristóteles exatamente porque ele questionava a maneira dos sofistas trabalharem. O sofista, ele trabalha com tudo, em especial com a emoção. Então, ele é o sofista contemporâneo no Brasil. Esse é o problema do Marçal. Ele é inteligente. Qual é o grande problema do sofista? Ele não está preocupado com a verdade, não está preocupado com o entendimento, não está preocupado com a construção de algo equilibrado. O sofista está preocupado com duas coisas: convencer o outro, trazê-lo para o seu lado e lucrar com Ganhar isso. o debate. Ganhar o debate, porque é a única coisa que ele quer desde a Grécia Antiga. Então ele é o sofista atual. O problema é que nós precisamos de lideranças que sejam mais esclarecidas para poder olhar para um argumento como o dele e falar: você está me seduzindo, mas eu tenho capacidade de fazer dois cálculos. Primeiro, a configuração de relações de força. E segundo, qual é o meu papel nesse quadro geral estratégico, se eu tenho ou não capacidade. Vamos colocar o Nicolas Ferreira. Genial, mas é um garoto. Ele tem que dar time, tem que dar o tempo para ele chegar na hora certa. Vamos pegar o Gustavo Lima. Ele é um ator que não... Desculpa, ele é um cantor que é maravilhoso e está num ambiente certo do espírito. Ele está à direita, só que ele não tem experiência política. Ele vai comer nas mãos de todos, porque ele não tem experiência política. E tem um detalhe, quando as pessoas falam, o cara precisa ser um ministro com capacidade técnica, são duas técnicas. A técnica é o conhecimento do tema, suponhamos, Ministério da Saúde, conhece de saúde, por ser médico, ou quer que seja, e conhecimento da habilidade política de gerenciar uma equipe de indivíduos que possam trabalhar com a saúde. São duas técnicas. Você pode ter uma e não ter a outra, melhor é ter os dois. Mas se você tiver, por exemplo, a de gestão, você arrebenta sem saber nada de saúde. Qual é o nosso problema? Nós não temos ninguém na saúde que faça isso. Mas só voltando à questão do Bolsonaro, que é interessante, o Marçal, ele traz esse problema. Mas uma coisa para mim é maravilhosa. Tá claro, temos 4 Bolsonaros para concorrer. Nós temos o Bolsonaro, nós temos a Michele, nós temos o Eduardo e poderia até ser o Flávio, que apesar de falar, algumas pessoas falam, temos 4 Bolsonaros. O que isso indica? Que o Bolsonaro ainda é a liderança principal. O problema da direita é deixar de ser mau caráter, invejosa, trapaceira e desleal. A direita tem que fechar e dar um tempo. Vamos virar a página? Vamos, em 2034. Porque agora a gente tem que tirar aqueles que ainda estão aqui, enchendo o nosso saco do poder, e depois dar continuidade nas reformas que precisam ser feitas. Reformas econômicas e reformas políticas. Em especial a reforma política. Não dá mais para ter essa esculhambação. Nós temos que ter uma reforma política para reestruturar o Estado brasileiro e impedir o abuso de autoridade das autoridades que aí estão. É isso que a gente tem. Então a gente tem que fechar com o Bolsonaro. Quando o Bolsonaro pega e diz assim:
Eu sou o candidato. Ele tem que ser o candidato, porque o papel do líder não é saber tudo. É não desistir naquilo que ele se propõe. E ele se colocar na frente da bala, dizer, todos que estão comigo, eu os protegerei. Se ele tem essa figura, essa configuração, não sei. Mas eu acredito que sim. Esse é o papel do líder. Então ele tem que ir. Nós temos que fechar com ele. Agora, cair essa imprensa é ridícula. Essa imprensa que nós temos é ridícula. Eu vou falar para vocês. Você falou do sofista para o Marçal. Eu me preocupo porque esse pessoal que faz tudo só pelo debate, eles se acham muito espertos, eles enganam a gente, porque eles ganharam um debate. Mas daí quando eles chegam lá, eles veem aqueles que ganham tendo perdido o debate. Porque esse povo se acha muito esperto até conhecer o Sarney. Pavinato, eles perdem Eles tudo. são muito gênios até chegar no Sarney. Eu nunca esqueço do Sua Excelência Fernando Henrique Cardoso, quando foi dar uma entrevista, do lado dele estava o Toninho Malvadeza. Esse era bom. Aí ele falou. Aí a imprensa olhou, olhou para o Antônio Carlos Magalhães e perguntou, o que o senhor acha? Ele disse, agora vão entrar em campo os profissionais. Quase disse, cala a boca, cara. Você está aqui porque a gente quer. É o que vai acontecer com o Pablo Marçal. Porque ele acha que ele vai seduzir todo mundo, não vai seduzir ninguém. Na hora que ele tiver que lidar, é uma diferença. O Pablo Marçal, ele gosta de andar no inferno. Ele não sabe como é que se comportam os demônios de verdade. E os demônios estão lá. Quando ele chamar os demônios para dançar, ele vai sentir na pele o que é. Por quê? Porque o demônio de verdade não gosta nem de holofote. Ele gosta de poder e dos deleites que o poder traz. E para conseguir isso, o cara tem que ficar na sombra. Não fica no holofote. Então ele vai ser apenas um pau mandado desses caras. Mas só para fazer um comentário sobre essa mídia. Qualquer indivíduo que tivesse ouvido o que foi falado ali, não, só se eu sair for ministro chefe da Casa Civil. Ele não pode exercer nenhum cargo, não é possível que ele não estuda, se ele está inelegível, ele não pode ocupar nenhum A cargo. inelegibilidade é a impossibilidade de ocupar qualquer cargo político. Aí vem na somatória. Público, aliás. Uma imprensa que uma vez falou assim, Sua Excelência, o Bolsonaro, ele fechou a fronteira com todos os países da América do Sul. Só não conseguiu ainda fechar a fronteira com o Chile e com o Equador. Aí depois essa mesma imprensa fala coisas como, por exemplo, como todo mundo sabe, na bandeira brasileira está escrito independência ou morte. É a mesma imprensa que faz isso. E foi lá, aí vai lá, não, ele vai só se eu sair ministro-chefe da Casa Civil. E todo mundo embarca. Não é possível que ninguém viu que ele estava de gozação, como você falou. Mas fazem isso por quê? Porque querem difamar o presidente, porque sabe que o presidente é a maior força política da direita, adora o Tarcísio. Mas o Tarcísio, ele tem que pensar estrategicamente. É importante para o xadrez da direita que ele continue em São Paulo, porque São Paulo é a locomotiva do Brasil. Não à toa São Paulo é tão roubado pelo restante. Não é, é aquele povo que pega a fichinha do programa e manda, olha, quero mandar um beijo para o Kiko, um beijo para o Zinho, um beijo para o Lindo e um beijo para o Branco. Professor, eu acho que o Bolsonaro já vem dando os recados. Primeiro, candidato é Jair Bolsonaro. E ele falou nessa entrevista que, em ele não podendo ser candidato, será candidato que tiver melhor nas pesquisas entre a esposa Michele Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. Eu acho o Flávio um nome menos possível, porque vai ser mais complexo dentro do jogo político lá na frente, apesar de achar que ele tem essa capacidade. Mas acho que a disputa fica entre Michele Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. E os dois já vêm dando esses sinais, fazendo relações internacionais, conversando, trabalhando internamente, viajando, participando de reuniões dentro do PL. Concordo com o senhor. Tarcísio, candidato à reeleição, importantíssimo no tabuleiro da direita, ganhando aqui no estado de São Paulo. 2030 a gente tem uma peça importante que é Tarcísio. E trabalhar os outros partidos para o Senado, junto com o PL. Essa é a estratégia, eu acho que o Bolsonaro já vem dando essas dicas, porque há algum tempo ele sequer falava na possibilidade da Michele e do Eduardo. Olha, meus queridos, Hoje agora já são fala. 14 horas. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe
a setinha da pipa do vovô que se esforça, você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.